Hoje é uma noite muito especial, pra lá de especial, que é o nosso Express. Tem o banner aí, Express. Para você que nunca participou no Express, deixa eu explicar. É uma noite onde a gente tem a oportunidade de ouvir os nossos jovens ministrando a palavra. Então isso alegra o nosso coração, é muito especial. Eita, a gente tem 3 convidados especiais aqui. Eu quero chamar o primeiro, João Bonato. Chega aqui, meu irmão. Chega junto. Ungido. Esse aqui é mais jovem, né, João? Se quiser passar, tá aqui. Vamos orar pelo João. Estenda suas mãos. Pai, eu quero te agradecer pela vida do João, quero te agradecer pela coragem dele de estar aqui, ó Pai, nesse lugar santo, e quero pedir que aquilo que o Senhor já colocou na sua mente e coração, que ele possa falar agora, com autoridade, com unção, ó Pai, que nada daquilo que o Senhor entregou para ele, que ele retenha agora, mas que ele fale tudo aquilo que vem do Senhor, que ele seja a boca de Deus aqui no nosso meio nessa noite, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, João. Muito boa noite, pessoal. Uma honra estar aqui hoje, um sonho realizado. E Deus colocou uma palavra no meu coração já há algumas semanas. O ministério. Opa, calma. Já foi diferente aqui. Pode botar no primeiro, por favor? É só apertar para o lado? Aí! Eu não tenho o dom igual o Dávila de fazer slide. Até a fonte aqui da imagem está aqui, mas que vale é que eu dei o meu melhor, ficou bonito. E hoje eu vim falar sobre ser discípulo. No Nova Kids a gente está ensinando sobre 2 grandes discípulos de Deus, 2 profetas incríveis do Velho Testamento, que foi Elias e Eliseu. As crianças estão aprendendo sobre isso, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre essa história, falando de 2 discípulos do Velho Testamento. O primeiro é Eliseu. Eliseu foi chamado pelo profeta Elias, um dos profetas mais brabos do Velho Testamento. Se você quiser me acompanhar em 1 Reis 19 a 21, tá o chamado de Eliseu. Eliseu era um cara de muitas posses, era um cara de muitos bens. Ele fazia o seu trabalho como ninguém outro, ele era o melhor no que ele fazia, e ele estava arando gado para plantar, e Eliseu chega, joga sua capa sobre ele e fala: vem comigo. Elias, chama Eliseu e fala: vem comigo que Deus tem grandes planos para você. E ele fala: espera só um pouquinho que eu vou me despedir dos meus pais ali, vou dar um tchau para ele. E ele queimou tudo que ele tinha para seguir ao Senhor. Ele queimou o seu arado, ele queimou as suas carroças, ele deixou tudo que ele tinha para seguir ao Senhor. E o que eu achei interessante de Eliseu, que ele andou pouco tempo com Elias. Elias fez em média, se eu não me engano, são 7 milagres na Bíblia. E Eliseu andou e viu somente um. Eliseu viu somente um milagre de Elias. Ele viu simplesmente, Elias chegou, bateu a capa no Rio Jordão e atravessaram a seco. Esse foi o único milagre que ele viu o seu mestre fazendo. Logo na sequência deles atravessarem o Rio Jordão, Elias pede para Eliseu: eu vou subir para o céu, tem mais alguma coisa que você quer que eu faça para você? E ele fala: olha, se for da vontade de Deus, que eu receba a unção que você tem, só que em dobro. Ele foi sábio, ele soube o que pedir. Nesse momento, o seu mestre ora e é arrebatado. Ele vê um arrebatamento do Senhor. Para quem não sabe, o profeta Elias não morreu. Ele foi um dos homens da Bíblia que foi arrebatado, desceu uma carruagem de fogo e buscou ele. Deve ter sido a coisa mais incrível do mundo. Mas ele viu o seu mestre ser arrebatado. E nesse momento, quem começa a ser o profeta de Israel não é mais Elias, sim Eliseu. E ele recebe a unção dobrada de seu mestre. Então, Eliseu começa o seu ministério, começa fazendo seus milagres, e alguns milagres bem peculiares. Para quem não sabe,
E quem sofre de calvície? Eliseu era careca. E tinha alguns meninos que estavam zombando dele, a galera aí que fez implante. Tinha alguns meninos que estavam zombando dele por ele ser careca. E um dos milagres de Deus saiu 2 ursos do nada. 2 ursos do nada e devorou 42 meninos que estavam zombando do profeta de Deus. Então era um homem de muito temor, então não zoem quem tem calvície ou quem é careca. E eu me boto nesse meio. Então, Eliseu era um profeta do Senhor. Ele tinha uma unção dobrada de Elias. E com o passar do tempo, em 2 Reis, no capítulo 4, a Bíblia nos apresenta o pupilo de Eliseu. Quem seria o seu sucessor? Um rapaz chamado Geazi. Geazi, ele era auxiliar de Eliseu, ele estava em meio a milagres, ele via o que Eliseu fazia, tinha um contato direto com o profeta. É como se você dormisse todo dia com o Tiago Selvo, vendo tudo que ele faz, andando toda hora, no bom sentido, toda hora com o Tiago, entendeu? Geazi tinha esse incrível privilégio, e Geazi não estava ali à toa. Geazi estava ali porque era para ele ser o próximo profeta de Israel. E Geazi não estava ali simplesmente para cumprir tabela, não estava simplesmente para ajudar em milagres, ele estava ali pois ele tinha um chamado. Geazi pôde caminhar muito mais tempo com Eliseu do que Eliseu andou com Elias. E a Bíblia mostra a primeira aparição de Geazi em 2 Reis, no capítulo 4, no versículo 8. Logo antes tem um milagre, mas o primeiro milagre que Geazi aparece é no capítulo 4, versículo 8. Que é um milagre, não estou me dando certo com esse negócio, que eu vou deixar aqui. Que é um milagre de uma mulher lá de Sunem, era uma mulher sunamita, e ela abrigava o profeta. Toda vez que ele passava por lá, ela recebia de bom grado. Ela era rica, tinha posses, então ela chegou a fazer um quarto para o profeta. Era só ele parar e dormir lá. Então o profeta pede para Geazi chamar ela e pergunta para ela: o que eu posso fazer por você? E essa mulher não precisava de nada, ela disse: olha, tudo que eu preciso eu já tenho. Eu faço isso por amor, porque sei que você é um profeta de Deus. Então, Eliseu vai deitar e ele fica com essa na cabeça: eu tenho que fazer alguma coisa por essa mulher. O que eu posso fazer? E nesse momento ele pergunta para Geazi: Geazi, o que você acha que a gente pode fazer por ela? Você percebeu alguma coisa? E nesse momento Geazi é usado como um instrumento de Deus para abençoar a vida dessa mulher. Geazi fala assim: olha, ela já está idosa, o marido já é idoso e eles não têm filhos. Nesse momento, então, o profeta vai de encontro à mulher e profetiza na vida dela. Fala que em 1 ano ela vai estar segurando o filho dela nos braços. E Geazi presencia o milagre do nascimento de uma mulher que provavelmente era estéril. Um milagre de um nascimento de uma vida nova, de alguém importante para Deus. Então, o tempo se passou, ainda na mesma história, o tempo se passou, ou seja, Geazi andou mais tempo ainda com Eliseu. O menino já tinha crescido, estava com o pai no campo, ele já falava até, ou seja, se passou um bom tempo, onde Geazi tinha todo dia comunhão com Eliseu. E o menino teve dores de cabeça e acabou falecendo. Nesse momento, a mulher corre até o profeta, fala que não pediu para o profeta dar um filho, pediu para ele não dar falsas esperanças. E o profeta lhe concedeu, deu um filho para ela por meio de Deus. E então, ele pede para Geazi, que era mais novo, correr e colocar o seu cajado em cima da cabeça do menino, para ele voltar à vida. Geazi vai à frente, mas infelizmente não era o tempo dele ainda de fazer um milagre desse. E ele não consegue ressuscitar o menino. Então o profeta Eliseu vai até o menino, se deita 3 vezes por cima do corpo dele e o menino volta à vida. Mais um milagre que Geazi presenciou. Eu não sei vocês, mas eu nunca vi ninguém ressuscitar. Então, cara, se esse cara presenciou alguém ressuscitar na frente dele, cara, o temor de Deus deve ter consumido ele na hora. Mas infelizmente não é isso que a gente vai ver um pouco mais à frente.
Então, passou mais um tempo, Geazi continuou a ver milagres, inclusive o alimento purificado em 2 Reis 4, de 38 a 41. Ele vê que naquele momento Israel passava por muita fome, fizeram um grande caldeirão, e o pessoal só foi colocando cada um o que tinha para se alimentarem em conjunto, e um rapaz colocou umas ervas e não sabia o que era. Era uns ramos envenenados. Então jogou lá no meio, de bom grado, não estava querendo matar ninguém, só queria ajudar. Na hora que um foi dar a primeira conchada na sopa lá, falou: rapaz, alguém ferrou aqui o nosso banquete. Então o profeta Eliseu, sabiamente, jogou farinha naquele caldeirão e ele estava purificado. Cara, Geazi presenciou coisas que a gente nem pode imaginar. Geazi era um cara que andava colado no profeta, no cara mais top daquela época. O cara que tinha a unção dobrada, ele fazia o dobro do que o cara mais top da época anterior fazia. E para quem não sabe, o profeta Eliseu, na Bíblia, depois de Jesus, é o cara que mais fez milagres na Bíblia. Então, olha o privilégio que Geazi tinha. No capítulo 5, nós vemos um milagre muito característico do profeta Eliseu, que é a cura de Naamã. Naamã era um comandante do exército sírio, que a Bíblia fala que Deus tinha lhe dado grandes vitórias, tinha permitido grandes vitórias. Ou seja, Deus ajudou Naamã, mesmo ele não sendo do povo de Israel. E uma dessas vitórias foi em cima do povo de Israel, e ele pegou como uma serva uma menina israelita, que tinha tudo para se revoltar contra o seu servo, tinha tudo para ser a pior das servas. Ela estava no cativeiro como escrava, e ela via que Naamã era um grande homem, mas ele sofria com lepra. Naamã sofria com lepra, e essa menina, com um bom coração, falou para ele: mestre, se o Senhor for à minha terra e falar com o profeta do meu povo, o meu Deus pode curar você. Então Naamã, curioso, foi até o rei. O rei dessa época não tinha governo algum sobre a posse de Deus para curar. Ele manda Naamã embora com medo, mas o profeta, sensibilizado pelo Espírito de Deus, chama Naamã e fala: ó, seguinte, dá 7 tibum lá no Rio Jordão, e depois você vai levantar novo. Naamã ficou indignado. Ele era um líder sírio, ele escravizava o povo israelita. Como assim ele ia se banhar no Rio Jordão, um rio cheio de lama, um rio impuro? Na Síria tinha rios muito mais limpos, muito mais cristalinos. Cara, nada a ver o Rio Jordão, nada a ver para ele. Então vai embora frustrado, e no meio do caminho, um dos servos dele fala: mestre, se fosse para fazer uma coisa mais difícil, você não ia fazer? Fala: provavelmente, né? Eu faria alguma coisa mais difícil. Então, o que custa? O que custa? Só dá, mergulha ali 7 vezes, cara. Então Naamã, remoendo seu orgulho, vai até o Rio Jordão, desce 7 vezes e levanta curado. Naamã volta para o profeta, maravilhado, pois a lepra era algo que privava ele de muitas coisas, era uma doença muito severa na época. Então ele volta para o profeta e quer agradecer, com dinheiro. Ele traz ouro, traz prata, traz roupas finas, e o profeta simplesmente diz: vá em paz. Vá em paz, Deus te curou. Tchau. Então, eu vou ler aqui agora, a partir da minha Bíblia, a atitude de Geazi nesse momento. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: homem de Deus, eis que meu senhor foi muito generoso com o sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como o Senhor vive, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Irmão, Geazi orou para fazer coisa errada. Geazi orou para Deus para pecar. Olha só aonde estava o coração do Geazi. Deus, me ajuda aqui a esse imposto de renda, dar uma sonegada aqui, que vai dar tudo certo. Senhor, deixa eu ganhar um pouquinho a mais. Eu não trabalhei por isso, mas deixa eu ganhar um pouquinho a mais por isso. Porque meu servo é muito bom, meu patrão é muito bobinho.
eu poderia ganhar mais. Então, Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir de encontro. Então perguntou: está tudo bem? E ele respondeu: sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer, olha essa mentira, eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Cara, olha que vergonha na cara, esse cara nem tinha vergonha na cara. Naamã disse: tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos. Irmão, imagina carregar 68 quilos. Eu mal consigo a barrinha do CrossFit lá, imagina 68 quilos. Pôs isso sobre os ombros de 2 de seus servos, ainda mandou os servos, olha, fez errado e mandou os outros, para que levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou o saco que os servos traziam e depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor Eliseu. Eliseu perguntou: de onde você vem, Geazi? Então ele respondeu: este seu servo não foi a lugar algum. Porém Eliseu disse: você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem? Chama na chibata. Para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Geazi tinha tudo para ser o próximo profeta. Ele presenciou, ele viveu, ele tinha experiências, com certeza ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha tudo. Mas no momento, o ouro falou mais alto do que o coração dele estava para Deus. E no final de Geazi, o fim de Geazi, a gente vê lá em Lucas 4:27, também haviam muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu. O profeta, todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Então, essa é a pergunta dessa meditação, dessa palavra. Que tipo de discípulo você está sendo? Você está sendo como Eliseu ou você está sendo como Geazi? Cara, se Geazi pedisse unção dobrada de Eliseu, irmão, esse cara ia dominar o mundo. Cara, o plano da salvação já estaria resolvido praticamente. Cara, imagina o que esse homem poderia ter feito para o Senhor. Imagina o que você pode fazer para o Senhor. Só que você está preferindo inclinar seus olhos para o ouro. Você prefere inclinar o seu coração à imoralidade, à mentira. Se alguém rouba, cara, a roubar. Há tempo de mudança. Deus nos chamou para a gente ser como Eliseu, não como Geazi. Nós estamos aqui convivendo com homens e mulheres, nossos líderes, homens e mulheres de Deus, que tiveram grandes experiências, mas a experiência deles não vai determinar a nossa trajetória. Não é quanto que o Tiago jejua, não é quanto Dávila ora, não é quanto Valmor ora, que vai determinar o que cada homem aqui vai ser. Com as mulheres a mesma coisa. Se o teu coração não está em Deus, não adianta nada. Você pode, cara, passar a vida inteira do lado do Tiago, que não vai adiantar. Na hora do vamos ver, na hora que Deus te pedir, o que você vai ter para ofertar para Ele? Mais uma mentira de vida? Então essa é a reflexão que eu trago para você hoje. Não seja como Geazi. Geazi no fim foi uma fachada. Tinha tudo para ser, e não foi. Agora, Eliseu,
Viu só uma lasquinha, cara. Viu só um pouquinho. Imagina, viu, lógico, ele viu alguém ser arrebatado, mas viu um milagre. E ele pediu uma unção dobrada. Você está afim de pedir hoje para Deus mais ouro ou uma unção dobrada? Essa é a palavra que eu trago para vocês hoje. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. E que Deus tenha tocado o coração, que isso já valeu a pena. Amém? Obrigado. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais forte pela vida de João. Amém. Obrigada. Bênção, João. E aí, o que você tem para ofertar para Deus? Né? Fica essa reflexão aqui. Você é uma bênção, João. Obrigada, viu? Pela coragem. O passador está levando embora. E agora eu quero chamar aqui desse mesmo espírito, né? Quero chamar aqui mais uma jovem, uma maravilhosa. Vem para cá, Kedma. Uma amada do coração de Deus, do meu coração também. Vamos orar pela vida da Kedma? Veio um ajudante aqui, vamos ver se... Cadê o pai dessa criança? Você vai ficar aqui do ladinho da mamãe bem bonito? Então tá bom. Hoje a gente está com participação especial, para vocês ir já acostumando como é que é a vida com criança, né? Vamos orar então, gente. Estende sua mão aqui, por favor. Deus, nós já te agradecemos, Pai, por essa palavra que a gente acabou de ouvir. Obrigada, Deus, porque o Senhor já falou fortemente aos nossos corações, mas nós sabemos que o Senhor tem mais para as nossas vidas, e nesse momento nós colocamos diante do Senhor a vida da Kedma, o seu coração, a sua mente, Pai, que através dessa palavra curas sejam liberadas, Pai, restauração, reconciliação, Pai, que ela seja aqui um real instrumento em tuas mãos, Pai. Pai, usa a tua filha, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Boa noite. Bom, então eu sou a Kedma, vim trazer uma palavra e são 15 minutos, né? Então eu peço 15 minutos da atenção de vocês, quando vocês verem já foi. Mas justamente por serem 15 minutos, se eu já falo rápido, provavelmente eu falo mais rápido ainda. Então prestem atenção, porque é uma construção de pensamento, tá? Então, são alguns pilares no início para a gente efetivamente entrar no ponto depois. E esse ponto, vocês vão precisar dessa base, tá bom? Então, não é porque eu estou com o microfone na mão e em cima do púlpito, onde pessoas brilhantes estão, que vocês não vão colocar à prova o que eu estou falando, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro eu quero começar falando sobre a palavra. Esse seria o primeiro pilar. Assim como eu falei para vocês colocarem o que eu disser à prova, vocês têm que colocar na luz da Bíblia, na luz da palavra. E eu quero começar contando sobre a minha experiência do ano passado, quando eu comecei a graduação de Direito. Eu tive claramente a direção de Deus para entrar e a clara direção de interromper. E todo aquele processo, todo aquele momento, para mim, foi um ensinamento que eu vejo que veio de Deus e eu estou entregando para vocês. Não importa o seu posicionamento, não importa a tua crença, contanto que ela esteja dentro das 4 linhas da lei. Porque a lei, para o direito brasileiro, ele é a primeira fonte, é a lei escrita. Então, assim como o direito, a República do Brasil tem a lei como a sua fonte, nós cristãos temos a Bíblia. E por isso eu quero começar falando da importância da Bíblia. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensinamento. Nós precisamos entender que a Bíblia também é viva, a palavra de Deus é viva. Porque o problema daquela galera, lá naquela época, teve soluções. E nós somos tão problemáticos quanto eles. Então, as soluções deles são as nossas soluções. É por isso que a palavra é viva. É por isso que nós não devemos questionar a palavra, porque Deus está no controle de tudo desde o início.
E em segundo ponto, eu quero que vocês prestem muita atenção nessa parte, que é sobre a filiação. Nós somos filhos de Deus. Essa é a nossa identidade. Esse é o segundo grande e importante pilar. A primeira que eu coloquei ali, ela está em João. E ela vai falar que aqueles que receberam Jesus têm o direito de ser chamados filhos de Deus. Entenda que nós nos chamamos de irmãos aqui porque nós somos da mesma família. Inclusive, Jesus, de unigênito, o único filho, passou para o primogênito, o filho mais velho. Então, nós somos uma grande família. Aqueles que aceitaram Jesus têm o direito de ser chamados filhos de Deus. E, em seguida, eu trouxe a passagem de Lucas, do filho pródigo, em que, depois dele sair de casa, ele vê que ele fez coisas terríveis e volta para o seu pai e fala: pai, eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. E o pai recebe ele de braços abertos e diz: tragam uma roupa e vistam ele, porque esse meu filho estava morto e foi achado. Esse meu filho estava morto e voltou à vida. Ele estava perdido e foi achado. Então, nós encontramos essa filiação em Deus, nós encontramos esse lugar de pertencimento em Deus. Então, por mais que o teu pai ou a tua mãe fale coisas ofensivas contra vocês, profetize coisas pejorativas sobre vocês, Deus é o teu pai, nós encontramos essa paternidade perfeita nele. Tenham isso em mente também. E a terceira coisa que eu quero trazer é sobre os dons de governo. Nós tivemos aqui a conferência de dons, né? E foi falado sobre dons de governo, mas eu estava tendo um tempo especial ali com Deus um dia. Ele tem o costume de me acordar cedinho, a gente começar a conversar. E ele começou a falar comigo sobre os dons de governo. E eu coloquei ali, foi dado dons aos homens. Então, eu creio que eu estou falando aqui com apóstolos, com profetas, com evangelistas, com mestres e pastores. E porque cada um de vocês tem esse dom, Deus espera que vocês usem. E como identificar? Então, vamos passar um pouquinho rapidinho por cima, caso você não saiba do que eu estou falando. A gente vai começar com o apóstolo. Eu creio que as pessoas, elas mostram esses traços de personalidade, na forma de falarem, agirem. E quando a gente vai falar de apóstolo, eu percebi, cara, essa pessoa é quem tem a visão. Ele consegue receber de Deus aquilo que é para o futuro. E ele não só consegue receber, mas ele consegue destrinchar. Como é que a gente pode chegar lá? Quais são os primeiros passos? Mas sempre visando aquele futuro. Então, eu gosto de dizer que se você estiver moscando perto de um apóstolo, toma cuidado, porque ele possivelmente vai pedir para você fazer alguma coisa. Ele vai te colocar no plano dele, ele vai te dar uma função, porque ele quer todo mundo engajado para chegar naquele propósito, e ele sabe que ele não vai chegar sozinho. Então, essa seria uma característica que eu entendi do apóstolo. E daí a gente passa para o profeta. O profeta eu acho que é um dos mais engraçados, porque é aquela pessoa que fala na lata, sabe? Vê o que é errado e ela fala: não, isso aí não está certo. E ele também sente muito, porque ele recebe de Deus primeiro. Então, é essa pessoa da oração, essa pessoa que gosta de subir no monte, essa pessoa que explana mesmo, né? Então, é aquela pessoa sincera, que busca a justiça de Deus. Enquanto que, se a gente for falar de evangelista, não sei se vocês conhecem aquela pessoa que não pode saber uma coisa nova e já quer saber contando, sair contando. Não chamo ele de fofoqueiro, mas eu digo que ele tem boas novas para trazer. E falar de pastor, aí eu estou falando um pouquinho de mim, porque todo líder de GA, tem bastante líder de GA aqui? Eu também, como líder de GA, me identifico muito nesse ministério, porque é sobre cuidar de pessoas. E eu percebi que o pastor, ele não aceita que as pessoas permaneçam do jeito que elas estão. Ele quer o desenvolvimento dessas pessoas, ele consegue olhar para elas e falar: cara, você pode ser melhor. Me dá sua mão, vamos junto. Eu não vou falar dos defeitos dele, para quê, né? Então, vamos falar do mestre. O mestre, ele é uma pessoa bem meticulosa. Ele é uma pessoa bem detalhista. Ele é uma pessoa que, se você pergunta para ele alguma coisa, espera para ouvir a resposta muito detalhadamente. Espera ouvir toda a explicação, porque essa é a função dele é ensinar. E, para mim, eu tenho que o mestre tem uma eterna batalha com a língua portuguesa,
porque por ele ser muito detalhista, a língua portuguesa é muito diversa e abrangente. Se você se imaginar numa situação, por exemplo, estamos no rolê do Fire, vamos pedir uma pizza. Vamos fingir que a pizza chegou. Alguém super animado ali, vamos, Débora. Pode ser? Será que é animada? Não sei. Será? Vamos falar assim, a pizza chegou. O que você fala, Débora? Chegou, vamos comer, gente. Chegou a pizza, uhul. O mestre, no mínimo, ele para e pensa, vamos comer, vírgula, gente. Porque ele é meticuloso. Ele precisa que a mensagem seja passada exatamente como ela é. Ele sabe que ele vai ser muito cobrado. Então, é por isso que ele tem atenção a esses detalhes e precisa passar certinho. Entenderam? Então, para o quarto tópico, e esse é o que vai fazer a gente avançar para frente, é o chamado de Deus. O chamado de Deus está em dar frutos. João Batista disse, mostre frutos de arrependimento. Vocês não digam que vocês são filhos de Abraão, porque até das pedras, Deus pode fazer sair filhos de Abraão. Mas o machado está ali para cortar vocês que não dão frutos. E quando eu estava lendo essa passagem, eu entendi, frutos são resultados. Frutos são aquilo que você entrega para Deus. E quando eu estava lendo isso, eu pensei, nossa, então quer dizer que a Bíblia já falava disso muito antes dos coaches, muito antes da gente ser exigido sobre isso. Então, está tudo na Bíblia, voltamos à palavra, né? E aqui no último, 1 João é uma carta muito especial para mim. Deus falou comigo de inúmeras formas, e especialmente nesse versículo. Tem várias coisas que ele falou comigo, mas a que eu quero falar com vocês é, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Porque esse contexto, ele está falando daquele amor fraternal, daquele amor que divide, que se sacrifica pelo próximo, porque ele nos amou primeiro, nós o amamos. E porque ele deu a vida por nós, nós damos a nossa vida pelos nossos irmãos. Então, esse é o contexto. A generosidade que você pode ter, o pouquinho a mais que você pode andar, aquela milha a mais, sabe? É disso que essa frase está falando. É disso que esse versículo está falando. Então, tudo bem. A gente está com isso muito bem fixado, esses 4 pilares. Agora eu vou pedir para vocês lerem comigo. Vamos lá? Vamos ler Romanos, então. Pois então... Muito bem, então é agora que eu entro na mensagem. Vamos começar a contar o tempo? Brincadeira. Então, agora eu quero falar, gente, é sobre pagar o preço. Jesus deu a sua vida por nós. E Ele pagou o preço pela nossa vida lá na cruz. Então, não é o preço da salvação, não é o preço da liberdade, não é o preço da filiação que a gente vai pagar. Mas é o preço de poder participar do grande dia. É o preço de ser chamado servo bom e fiel. Entra na alegria do teu Senhor. E eu quero começar contando a história de quando eu li esse livro, O Espírito de Atalia. Ele é um livro de 100 e pouquinhas páginas, um livro muito bom, fala sobre herança familiar, geracional. E não precisei ler tudo para ser altamente impactada. Então... lá pela página 37, tinha a parábola de Juízes 9. E para encurtar as árvores,
iriam ungir um rei. Então, elas foram a figueira, elas foram a videira e elas foram a oliveira. Cada um produz o seu fruto e ninguém quis deixar de produzir o seu fruto, ninguém quis deixar o seu lugar de honra para ser rei das árvores, cumprir mais uma função. E esse versículo, esse capítulo, ele falava sobre a omissão e ressaltou a omissão dessas árvores. E como as árvores queriam ungir um rei, elas iriam ungir um rei, elas chegaram a um espinheiro e falaram para o espinheiro: venha ser o nosso rei. E o espinheiro respondeu: se vocês querem me ungir como rei, venham para debaixo da minha sombra. Que sombra? Espinheiro não tem folhas. Ele não vai produzir uma sombra robusta onde pode guardar todo o seu povo. O espinheiro, pior ainda, ele não produz fruto, diferente das outras árvores. Então, o que eu entendi aqui é que quando a gente, nós que somos árvores frutíferas, nós não queremos produzir os nossos frutos para o reino de Deus, satisfazer aquela necessidade de Deus, o espinheiro vai. E o espinheiro machuca pessoas. O espinheiro está estragando o lugar onde você deveria estar santificando e renovando em nome de Jesus. Você abre o espaço para que Satanás entre e mexa naquele lugar, porque você não se responsabilizou. Sendo que você tinha o dom, sendo que você tinha a paternidade, sendo que você tem a palavra e o chamado. Você não se responsabilizou, você não se posicionou e o espinheiro tomou conta. Então eu trouxe também mais 3 versículos. E o primeiro é Jesus falando: aquele que está estando em mim não dá fruto, eu corto. Mas aquele que dá, eu podo, para que dê mais fruto ainda. Nós cremos que, e eu vim falar de fruto, gente, eu vim falar de resultados. Eu creio que nós somos filhos, porque nós aceitamos Jesus. Mas não é só isso, não para por aqui. Porque se nós estamos na videira verdadeira, nós damos frutos. Nós somos chamados para resolver um problema dessa sociedade. E nós, como Fire, eu digo, gente, cada um de vocês tem o dom. Eu acabei de falar que cada um de vocês tem o dom. Cada um de vocês é filho. Eu acabei de falar que cada um de vocês é filho e afirmei pela palavra que é verdade. E entendo que vocês são chamados. Vocês são chamados para incendiar onde quer que vocês forem. Vocês são chamados para tocar. Não com dor, não com sofrimento, mas com restauração e cura. Vocês foram convocados. Deus está fazendo a ligação, atende. Atende. Se mexe, vai para cima, resolve, se responsabiliza. É isso que Deus espera de um filho maduro. Então, tenho por grande alegria que vocês passem por muitas provações, porque isso vai produzir a maturidade. O filho maduro não é aquele filho que fala: Deus, me dá. O filho maduro é aquele que fala: Pai, o que é que o Senhor precisa? Para onde é que eu vou para satisfazer a tua necessidade? O que é que eu tenho que fazer? E Deus guia. Deus guia a gente. Deus leva a gente para onde quer que a gente vá. E eu vou pedir para vocês lerem o último versículo também. Vamos lá? Vocês conseguem? Alguém sabe de onde que é essa referência? Não, Daniel. Os personagens da história? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles foram lançados na fornalha por não se dobrarem aos reis desse mundo. Eles passaram pelo fogo, mas a boa notícia é que o fogo não teve poder sobre eles. Inclusive, Jesus estava lá com eles. Tudo aquilo que veio para dizimar a vida deles não foi suficiente. Então, nós somos chamados, capacitados, amados e enviados. E aqui, eu quero retornar a essa mensagem.
Se somos filhos de Deus, também somos herdeiros. E se somos herdeiros, somos cordeiros com Cristo. Se é que participamos do seu sofrimento. Paguem o preço, gente. É preço com oração, com jejum, se responsabilizando, assumindo compromissos, sentindo dor. Esse é o preço. Cada passo que eu dou, será que eu estou pagando o preço para chegar mais próximo de Jesus e trazer esse reino para a terra? É sobre isso, gente. Entregar e derramar a nossa vida para que Ele venha. Para que Ele venha o quanto antes. E agora, eu quero lembrar, nós estamos no Fire, se é que vocês esqueceram. E o Thiago lembra e relembra, nós estamos aqui para tocar essa sociedade, nós estamos inflamados e loucos de amor por Jesus. E durante a última vigília, aqui que eu fecho, eu emprestei minha boca para Deus, para que, através da minha boca, Ele orasse aquilo que fosse necessário. E eu comecei a orar Êxodo, quando o povo saiu do Egito. Então agora, eu espero que o coração de vocês estejam abertos, porque eu quero fazer uma declaração profética. Porque naquele momento, orando o Êxodo, eu entendi que durante o dia o povo era guiado por uma nuvem, mas de noite por uma coluna de fogo. Então que essa geração, que esse Fire, seja essa coluna de fogo, seja essa resposta, estejam inflamados por Jesus, para que guie o povo de Deus em meio à escuridão. Eu vou falar mais uma vez, dessa vez vocês vão glorificar a Deus, com palmas, com gritos, com aquilo que vocês decidirem, mostrar o seu amor por Jesus, porque Ele deu tudo por vocês. Vocês podem aplaudir Ele. Nós somos a coluna de fogo que guia o povo na escuridão. Louvem ao Senhor, louvem ao Senhor. Jamais se esqueçam disso. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Kedma, pela coragem. Deus abençoe, Kedma. Glória a Deus, glória a Deus. Palavra abençoada, né? A gente possa guardar no coração e recebemos essa mensagem profética, que a gente possa realmente ser fogo no meio dessa escuridão que é esse mundo tenebroso. Amém? Quero chamar agora o nosso último pregador da noite. Júlio, sobe aqui. Chega aí, Júlio! Deus abençoe, meu queridão. Tem torcida organizada, hein? O que é isso? Estenda suas mãos, vamos orar pelo Júlio. Pai, muito obrigado pela vida do Júlio, Pai. Obrigado pelo exemplo que ele tem dado, Pai, de amor, de serviço. Tudo que ele tem feito, Pai, nosso coração se alegra. Usa ele agora nas suas mãos, tudo aquilo que o Senhor já colocou na mente, no coração dele, que ele possa ser boca de Deus, que ele possa ser um canal aqui, fluindo aquilo que está no teu coração, Pai. Nós te agradecemos e pedimos essa bênção em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, boa noite. Aí sim. Gente, eu estou muito nervoso de estar aqui na frente, é bem diferente olhar vocês assim, mas eu acredito que a palavra que Deus tocou no meu coração para trazer para cá é uma palavra que a gente também já compartilhou no GA e tal. Então, não é porque eu estou aqui em cima que eu sou mais, ou a palavra é mais especial e tal. A gente traz o que vem do coração de Deus, né? Então, eu quero começando com um versículo aqui. Tá dando bom lá? Esse versículo aqui, essa aqui é uma declaração que é acessada pela nossa fé. Ela diz o seguinte, né? Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Uau, uau, que versículo top, que declaração top essa aqui. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Nós somos libertos de todo o pecado, de tudo aquilo que nos escravizava anteriormente na nossa antiga vida. Isso não nos domina mais. Porém,
muitas das nossas vezes, a gente ainda se sente refém de algumas vontades nossas, de alguns pecados escondidos, de algumas travas, algumas coisas que bloqueiam nossa mente. E a gente fica pensando, poxa, para a liberdade foi que Cristo me libertou. Mas por que eu ainda me sinto travado? Por que eu ainda não consigo viver aquela vida abundante, aquela vida plena que Cristo me prometeu, que está na palavra? Por que eu, se foi para a liberdade, se eu sou livre, por que eu ainda caio? Eu ainda tenho dificuldade em manter uma rotina constante com Deus, em manter uma vida de oração forte. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Por que a gente ainda tem dificuldade em dominar essas coisas em nós mesmos e não em deixar que isso seja... por que a gente ainda se deixa ser dominado por isso e não consegue dominar a nossa própria vontade? Então, a mensagem que eu vou trazer hoje é isso aqui: criados para dominar. Uau! É um chamado ao exercício da autoridade. E o que é dominar? O que significa dominar para vocês? Dominar significa exercer uma autoridade, significa exercer um domínio sobre algo, né? E Deus, lá no início, quando Deus começou a criar a terra, Deus já era Deus já existia, e Ele disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus os abençoou e Ele lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham a terra e subjuguem-a. Então, o chamado de Deus, desde o início, é para a gente dominar, não é para a gente ser dominado. Deus colocou a gente aqui na terra não para que a gente seja dominado por nossa própria vontade, não para que as coisas lá fora, a nossa vontade de comer doce, o nosso pecado de ira, o nosso pecado de fofoca, o nosso pecado de masturbação, o nosso pecado de pornografia nos domine. Mas Ele colocou a gente aqui para nós dominarmos, para nós enchermos a terra e subjugar ela. O que aconteceu, o problema foi que o ser humano, ele escolheu se tirar da autoridade que Deus deu, dessa autoridade de encher e subjugar a terra, e escolheu ele mesmo conhecer o bem e o mal. Ele disse para Deus assim: Deus, não é você que sabe o que é bom ou mal para mim. Eu é que sei, eu é que quero conhecer o bem e o mal por mim mesmo. E a gente erra muitas vezes nisso, porque a gente quer escolher o que é bom ou mal para a gente e a gente não se submete à vontade de Deus. A vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável para nós. Porém, a gente escolhe nós mesmos obedecermos, fazer o que a gente acha melhor, fazer o que a nossa própria vontade manda e não obedecer a Deus, não cumprir o que está escrito na palavra, não viver de acordo com o direcionamento que Deus nos deu. E aí a gente cai, a gente peca, porque a gente escolhe se amparar a nossa vida em algo volátil, que é a nossa própria vontade. Um dia a gente está bem, outro dia a gente está mal, um dia a gente está feliz, outro dia a gente está triste. Pô, se a gente ampara nossas próprias decisões nisso, a gente é a pessoa mais infeliz desse mundo. A gente não tem constância. Mas Deus, Ele é a verdade absoluta. E Ele coloca a gente para dominar isso, Ele nos dá essa força. E, apesar de tudo isso, nós temos um libertador que vem para... Será que eu desliguei isso aqui? É que eu falo alto mesmo, né? Nem precisava de microfone. Isso é de tanto tocar gado lá em Nova Santa Rosa.
Mas então, nós temos um libertador, alguém que não deixa a gente ficar nessa situação. A gente, por nós mesmos, a gente não consegue sair desse looping infinito. A gente começa, caminha, e aí cai. Aí começa de novo, caminha, cai. E se a gente ficar nessa caminhada, a gente não consegue sair disso. Porém, vem um libertador, vem Jesus Cristo ao mundo, aquele que era Deus, aquele que é a verdade absoluta. Ele vem até aqui na terra e vence toda a tentação, todo o pecado. Tudo aquilo que você passa hoje, toda aquela tentação que você está passando hoje, ela já foi vencida por Cristo lá atrás. Então, se Cristo venceu como homem aqui, você também pode vencer isso. Você também pode vencer isso pelo poder que mora dentro de você aqui, que é o poder da cruz, que é o poder de Cristo. Então, é interessante isso, porque antes de Jesus subir aos céus, antes de ele voltar novamente, ele dá uma nova ordem. Ele se aproximou dos discípulos e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Ele recuperou essa autoridade que nós perdemos. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Olha a semelhança entre a primeira ordem dada por Deus, de encher a terra e subjugar ela. Vão e façam discípulos novamente. A nossa conquista está resgatada. Jesus resgatou isso por nós. E, nossa, muito obrigado. A gente foi criado para representar Deus aqui na terra. A gente foi criado porque Deus confiou a nós aqui uma missão de representar Ele, de ser a imagem dEle aqui no mundo, de ser a presença viva dEle aqui no mundo. Por isso que Deus vive em nós hoje. E a gente acaba por desagradar a Deus muitas vezes nessa parte, né? Ele venceu todas as áreas. Deixa eu me recapitular aqui que eu estou meio perdido. Mas assim, antes de Jesus voltar aos céus, ele ressuscitou. O poder dele está vivo hoje. E, cara, se nem a morte foi capaz de segurar esse Deus, esse homem, esse corpo em decomposição lá na tumba já, nem isso foi capaz de segurar esse poder. E ele vive em nós hoje, é porque nós podemos vencer isso também. E a nossa área de luta não é mais forte que isso. Se nenhum corpo em decomposição foi capaz de segurar esse poder, nossa área de luta também não vai segurar o poder de Deus. A gente sabe que fofocar, por exemplo, não agrada a Deus, né? Só que a gente gosta de fofocar. Não todo mundo, tá? Mas o problema é que a gente gosta tanto de fofocar que gosta mais disso do que ficar na presença de Deus. E a gente até fala para Deus: ai Deus, eu pequei de novo e tal, mas, cara, será que o nosso arrependimento é de verdade? Na verdade, a gente não se arrependeu de verdade, porque a gente ainda gosta mais de fofocar do que estar na presença de Deus. Então, vamos se autoanalisar. O que eu estou valorizando mais? O que está exercendo mais domínio sobre mim? É a minha própria vontade? É o que eu mais gosto de fazer? Ou é o que realmente cumpre a palavra de Deus? Ou é o que realmente eu preciso fazer para cumprir a vontade de Deus de ir fazer discípulos em todas as nações? A Kedma deu uma palavra muito legal sobre essa missão nossa aqui. E é isso mesmo que a gente precisa fazer. Cristo veio ao mundo e nos lavou de todo o pecado, de tudo aquilo que nos afastava de Deus, para dar uma nova vida e para restaurar a gente, para a gente deter esse poder novamente de dominar aqui na terra, de ir, de ter autoridade, de fazer discípulos, de não deixar que uma doença, não deixar que um pecado, não deixar que a pornografia, não deixar que a masturbação, não deixar que a ira domine a gente, mas a gente receba a autoridade do céu e vença isso. E você é vencedor por meio daquele que te amou. Eu quero que você declare isso, gente, que o sangue de Cristo te lavou de todo o pecado e te deu uma nova vida.
que essa seja a nossa motivação maior hoje. E nisso eu quero trazer 2 pontos de atenção mesmo para a questão da autoridade espiritual, que é essa autoridade que nós recebemos. O primeiro é: exerça domínio sobre si mesmo. Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Uau, que versículo, que instrução legal que Deus está dando para nós aqui. A gente não pode deixar que algo nos domine. A gente foi liberto pela cruz de Cristo. A gente foi liberto pelo poder de Deus. Então, cara, se Deus está morando em mim, se aquele Espírito que ressuscitou Lázaro da tumba, se aquele Espírito que fez 3.000 pessoas se converterem numa mensagem só, se aquele Espírito que abriu o mar vermelho e está vivo dentro de mim, como que eu vou deixar me dominar pela vontade de comer doce? Eu não posso deixar me dominar pela minha própria vontade. Eu usei o exemplo do doce, que, cara, uma área de luta muito grande minha. Dá para ver, né? Dia após dia estamos queimando isso aí, em nome de Jesus. Amém, recebo. Então, gente, Cristo vive em nós. A gente não pode se deixar dominar por qualquer coisinha, gente. Se a gente tem o poder de Deus vive em nós, como que a gente vai se deixar dominar por algo tão simples, tão banal como a pornografia, a masturbação, a ira, a preguiça? Eu não me deixarei que nada me domine, porque Cristo vive em mim e a última palavra que eu obedeço é a de Deus, não é a de mim mesmo. Quem que exerce maior autoridade sobre tua vida hoje? É a tua própria vontade? É o que você quer fazer? Ou é Deus? Você de fato está totalmente entregue para Deus? Ou ainda tem aquele um pé no mundo, o tal do crente Raimundo? E o segundo ponto que eu quero trazer aqui é o de exercer domínio sobre as trevas. Existe um reino, existe o maligno, um reino espiritual trabalhando sobre nós também. Aquele espírito enganador que enganou Eva lá no início, que enganou Adão, que botou uma mentirinha no coração e levou todo o ser humano a desagradar a Deus, a desobedecer a Deus, ele está vencido. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Essas obras, elas estão destruídas já. E a gente se preocupa às vezes, né? Eu estou vivendo uma batalha, eu estou sendo atacado. Nossa, eu às vezes passo por isso, mas eu fiquei refletindo, poxa, quem é mais forte? Para quem que eu estou dando domínio? Eu estou dando domínio para o diabo fazer o que ele quer na minha vida? Cara, se Deus vive em mim, aqui não pode atacar nenhum inimigo, não. Quem que é o diabo para atacar eu aqui, se Deus está vivo em mim? Quem que é o diabo para atacar cada um de vocês, se Deus está vivo em vocês? Vocês têm autoridade, gente. Vocês têm um Deus vivo dentro de vocês, se vocês creem, se vocês foram lavados com o sangue de Cristo. Não tem inimigo que vai atingir vocês. Não tem poder das trevas, não tem nada que vai atingir vocês. E se isso está rondando vocês, declarem em nome de Jesus que isso vai embora. Jesus fez isso, ele ensinou a gente a fazer isso e a gente precisa fazer isso também. E é incrível que Cristo ele podia, sei lá, matar o diabo numa paulada só, né? Acabar com as trevas e fazer todo mundo viver num lindo arco-íris e unicórnios e tal. Mas ele não faz isso. Ele vence o diabo na cruz e ele diz para nós, igreja, vão e façam discípulos. Igreja,
Eu fiz a minha parte, eu fiz a obra, o diabo está vencido. Agora vocês vão, que eu quero que vocês participem da minha obra. E Cristo deu essa autoridade à igreja. Cristo disse que as trevas, as portas do inferno não prevaleceriam sobre a igreja. Uau! Uau! O que quer dizer que as portas do inferno não prevaleceriam para a igreja? Que a igreja ia até o inferno. Ia até a porta do inferno, e aquela porta ia se romper, ela não ia prevalecer. E a igreja ia pegar a alma que está lá aprisionada, escravizada e trazer de volta. A vitória de Cristo, ela está declarada. Já há uma vitória, Deus já venceu, só que Ele escolheu vencer também, agora, nesse tempo, através da tua vida. Você é responsável por trazer a vitória de Cristo a cada vida que ainda está aprisionada lá no inferno. A porta do inferno, quando você for lá, não vai prevalecer. Não vai prevalecer, porque o poder está vivo aqui em vocês. Tomem posse dessa verdade, gente. Essa é uma verdade, uau. Essa é a nossa missão aqui como igreja. A gente é cooperador da vitória de Cristo. E é incrível que ao invés de Deus dizer que está tudo feito, agora vivam em paz aqui, Ele diz assim, em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Uau! O que é isso? Às vezes a gente acha que o inimigo está derrotado, e ele está mesmo, e Deus fez tudo e a gente não tem parte nisso. Mas Deus escolheu fazer a gente ser parte dessa obra. Eu quero ler aqui um trecho desse livro aqui, Discernimento Espiritual, que diz o seguinte: desde o sangue derramado por Jesus no Gólgota, derrotar Satanás, ao contrário do que alguns pensam, não é uma obra exclusiva para Deus, mas é uma questão de responsabilidade do crente. Há uma impressão de que Deus esmagou sozinho, mas o que esse texto quis dizer é que o inimigo seria posto debaixo dos pés do crente. Olhe para os pés de vocês, levante ele. O inimigo seria posto debaixo dos teus pés e então seria esmagado por vocês. Não quer dizer que Deus vai esmagar com os seus próprios pés, mas que vai esmagar com os nossos. Sendo apenas humanos, não temos força em nós mesmos para capturar esse inimigo, submeter e esmagar um anjo poderoso e as suas hostes de trevas. Então, o Deus Todo-Poderoso captura-o, coloca sobre os nossos pés e nos dá a força para esmagá-lo. O inimigo está aqui, ó. Tudo aquilo que prende você hoje, tudo aquilo que ainda está dominando você, está aqui, ó, debaixo do teu pé. Receba essa força que vem do alto, aquilo que Jesus conquistou por meio da cruz, e esmague isso. Exerça esse domínio sobre as trevas. Você tem esse poder dentro de você. As trevas não estão ali para dominar a gente. Elas já foram vencidas e a igreja vai vencer até que toda a terra novamente esteja cheia e submissa à vontade de Deus, até que a presença de Deus esteja sobre toda a terra. É essa vitória que a gente precisa tomar posse. E para terminar, eu quero dizer que a cruz ela foi suficiente. Às vezes a gente acha que, poxa, eu ainda estou meio assim, meio lá, meio cá, não sei o que eu vou fazer da minha vida ainda. Não sei se eu acredito de verdade ou não. Não sei que decisão eu tomo. Eu estou pecando tanto ainda, eu ainda me sinto tão mal, eu ainda me sinto tão sujo, sabe? Será que Cristo foi suficiente de fato? Mas eu quero que vocês recebam essa verdade, que tudo aquilo que Jesus fez na cruz,
aquele sangue que escorreu naquela cruz, o sangue do Deus vivo, o sangue de Deus que veio à terra, ele é suficiente para te lavar de todo o pecado. Nada, nenhum pecado, nada do que você fez, nada do que você ainda está fazendo, ou nada do que você vai fazer, talvez, impede e te afasta de Deus. Porque o que a cruz fez por você é suficiente e é efetiva para te lavar de todo pecado. Não há pecado, não há coisa nenhuma que te afaste da presença de Deus que não seja trazida à luz pela cruz. E a gente é vencedor sobre isso. Deus faz a gente vencedor através da cruz. A gente é vencedor do mundo, a gente é vencedor das trevas, a gente é vencedor das dificuldades, das tentações, a gente é vencedor das aflições que afligem o nosso coração, por meio daquele que amou a gente, por meio daquele que deu a sua vida na cruz. Então, eu concluo colocando agora todo o versículo aqui. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês são livres do poder das trevas, vocês são livres das suas próprias vontades, por tudo aquilo que Jesus fez por vocês. Não se deixem submeter novamente a essa escravidão que vocês viviam no passado. A cruz, a obra que Cristo fez, o sangue de Jesus, ele é suficiente para te lavar de tudo, para te fazer novo, limpo, santo, perfeito e agradável para Deus, para cumprir toda a obra que Ele tem na tua vida, encher e subjugar a terra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, que bênção, hein, galera? Você pode dar um grito de júbilo aí, bem alto? Fica de pé, fica de pé. Que coerência entre essas mensagens, você percebeu? O João falou sobre ser discípulo. E ele falou lá sobre Geás e que o coração dele estava distraído e foi atraído pelo ouro. Quantas vezes a gente está caminhando perto de Jesus, mas será que o nosso coração realmente está atraído somente por Ele? E depois a Kedma falou sobre pagar o preço. Ser discípulo, ser filho é pagar o preço. E nós fomos chamados para dar fruto. Nesse dar fruto, nós vamos passar pela poda, por provações, por dificuldades. Nós precisamos nos permitir que Cristo nos pode, que o Pai nos pode pagar o preço para que nós possamos dar fruto. Esse é o nosso chamado, e o nosso chamado é dominar. E o Júlio lembrou muito bem aqui de Gênesis 1:26, Mateus 28. Glória a Deus, você foi chamado para isso, para exercer domínio sobre essa terra. No nome de Jesus, debaixo dos seus pés você vai esmagar Satanás. E aquilo que Cristo fez na cruz te purifica de todo pecado. Amém? Você crê nisso? Que noite abençoada. Glória a Deus. Vamos orar por essas palavras, pela vida dos nossos jovens. Pai, muito obrigado por essas palavras, ó Pai. Obrigado pela vida do João, da Kedma, do Júlio, pela coragem deles. Tudo isso que foi lançado aqui sobre nós nessa noite, Pai, que o nosso coração realmente seja uma terra fértil, possa frutificar, Deus, que essa palavra renda, Pai, os frutos que o Senhor preparou para cada um de nós. Nós te louvamos, Pai, nessa noite nós te desejamos com todo o nosso coração. Nossa canção agora é: nós queremos estar perto de Ti, Senhor, nosso coração te deseja. Finalizamos essa noite cantando isso, Senhor. Te queremos mais do que tudo, Senhor. Perto queremos estar de Ti, Pai, em nome de Jesus.